Meus irmãos, o mundo tá parecendo cada vez mais com um filme de ficção científica. Dá uma olhada nessa imagem. Você vê aí uma coisa em espiral, parecendo literalmente um portal se abrindo. Bom, eu sou o Davi. Seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Essa dica chegou até mim através do Johnson Michael. Um abraço forte para o nosso querido irmão. Isso aqui, segundo a grande imprensa, tá falando que é uma luz espiral, né, que apareceu aí no céu da Noruega. E foi um lançamento de foguete da SpaceX, a SpaceX. Eles dizem que, por mais estranhas que pareçam, essas espirais luminosas são um subproduto rotineiro das operações da SpaceX. E aí eles explicam como é que acontece, que é porque o foguete gira e BBB, bababá, aquela coisa toda. Mas aí esse vídeo acaba sendo aqui um prato cheio para principalmente aquelas pessoas que não aceitam tudo assim de mão beijada, sabe? Aquelas pessoas que, como diz a música do Scatman, que a gente inclusive fez um vídeo muito bom aqui, se você não viu, veja, né? Ele diz: o estado da condição insulta minha intuição. Tá tudo no nosso vídeo, se você não viu, veja. Que esse tipo de vídeo é muito ruim de fazer, muito difícil, tem questão de direito autoral e tá aí disponível para vocês, o que realmente representa tudo isso. Então as pessoas que olham, né, essas tais explicações que são consenso, e por ser consenso você não pode mais questionar, estamos voltando àqueles tempos terríveis e sombrios da humanidade, literalmente isso, são novas maneiras de fazer a opressão digital, o cancelamento digital, que talvez nos tempos de hoje, com a tecnologia tomando conta de tudo, né, assumindo o primeiro lugar, hoje é quase como se você falecesse quando você é banido, né, de uma rede, por exemplo. Então é terrível a situação em todos os pontos. Não dá para você questionar certas coisas. Mas você sabe que existem pessoas que questionam, inclusive o formato, né, do nosso planeta. E essas pessoas nunca acreditaram que de fato essas naves consigam sair do planeta. Olhando alguns argumentos, não estou confirmando, mas faz muito sentido algumas coisas que as pessoas falam. Por exemplo, quando você fica de olho nos foguetes. Quando as pessoas fixaram câmeras, né, de alto alcance e começaram a olhar esses lançamentos, eles começaram a perceber que muitos desses foguetes, para não dizer todos, eles começam a inclinar-se. Isso acontece até perder de vista. É claro que tem uma explicação científica para isso, e depois, né, que ele vai e começa a sumir, você não tem mais como acompanhar. Porém, fazendo os cálculos matemáticos da hora que ele subiu e quanto ele inclinou, o cálculo que alguns matemáticos fizeram dá justamente no alto mar. E olha que eu não sou nenhum questionador de formato nenhum, família. Mas eu sou uma pessoa de mente aberta. Se você me apresenta fatos, eu vou aos fatos. Gostando eu ou não da conclusão. E aí quando você lembra da espiritualidade e você se depara com uma imagem dessa, né? Você vê essa imagem aí. Desde que o mundo é mundo, várias seitas, nas mais variadas épocas, culturas, tentam abrir portais, né, para vários mundos. Quando você começa a analisar esses tais portais e essas tais crenças, você vê que é como se fosse um véu. Vários mundos, hoje está muito famoso, é claro que eles não colocam como crença religiosa, eles colocam como ciência, né? Mas o multiverso está aí em praticamente todas as histórias famosas, né? Dragon Ball tem, Marvel tem, DC Comics tem, né? Todas as histórias envolvendo personagens, heróis, hoje consideram, né, essa teoria como realidade, né? Essa crença, na verdade. Ela foi simplesmente transformada numa coisa científica. Que seriam várias realidades, uma em cima da outra, como mais ou menos páginas de um caderno, né? Tá ali. Se você rasgar ou você conseguir atravessar a folha, você chega naquela outra realidade alternativa, né? Até no filme De Volta para o Futuro você mais ou menos tinha uma noção, só que quando você mudava, né, no filme De Volta para o Futuro você apagava o outro. Não ficava subsistindo todas aquelas versões, né? Um outro eu, por exemplo, que não fizesse vídeo, nem soubesse fazer vídeo. Um outro eu que fosse médico, né? Um outro eu que já tivesse falecido naquela realidade. Então, no De Volta para o Futuro, quando você muda alguma coisa, aí apaga aquela outra, né? Aquela outra existência. Já nessas crenças, não. É como se fosse um véu mesmo e você conseguisse, com esses portais, atravessar, né? Ter acesso àquela outra realidade alternativa. E aí quando você vê esses portais, se a gente levar em consideração, meus irmãos, que essas coisas que são disparadas aí não estão indo para o espaço, é só uma suposição, vamos dizer que é um supositório, né? Como dizia o Chapolin, isso aí é só um supositório. Se realmente não forem, não tem a função de fazerem o que eles dizem que faz, é só uma pergunta, não é uma afirmação. Eu pergunto a você que está vendo esse vídeo, teria alguma chance
de essas coisas estarem sendo feitas para abrir portais? E se abrem portais, que portais são esses que estão sendo abertos? Uma das principais crenças dos antigos é justamente que abrisse esses portais para demônios. Embora a gente tenha, nós cristãos sabemos bem o que são demônios, para as pessoas que mexem com o ocultismo ou satanismo, elas têm uma visão totalmente contrária. Eu já disse para vocês que no livro do Salomão, a chave de Salomão, que é atribuído a ele, a gente não pode garantir que foi realmente ele que fez, afinal de contas, o outro lado tem o pai da mentira, como Deus, mas eles atribuem a Salomão. E nesse caso, lá está escrito que os demônios podem trazer conhecimento e que eles não deveriam ser totalmente banidos, já que foram criados pelo próprio Deus. Isso na visão deles, não é a minha. Pelo amor de Deus, não vá confundir. E sendo assim como eles podem causar destruição, eles são forças para serem usadas. Eles chegam até a afirmar que o próprio templo de Salomão, que era uma coisa gigantesca, teria sido construída com isso. E aí, você vendo essa versão, você imagina que as próprias pirâmides poderiam ter sido feitas assim, nessa visão. Não estou dizendo que porque o povo gosta de tirar de contexto. É uma possibilidade. É uma teoria, Tem pessoas que não entendem uma possibilidade e de uma afirmação completa. Tem várias visões do mundo. Então, se de fato existiu alguma coisa desse tipo, essas forças eram controláveis, como eles faziam para controlar? Aí você vê aquela simbologia. Até hoje, quem joga games, por exemplo, deve ver, às vezes aparecer um círculo, um desenho estranho no chão e dali sair uma criatura. Como eu disse para vocês, todas essas crenças elas foram transformadas, Elas foram muitas vezes infantilizadas, colocadas com um aspecto muito mais positivo. E pronto, para quem já jogou, por exemplo, Final Fantasy, você faz invocação de entidades e elas vêm te ajudar, elas não vêm fazer mal, elas vêm te ajudar. Isso parte do princípio dessas velhas crenças. Porque esse pessoal, meus irmãos, que pratica essas coisas e que vai passando de geração para geração, eles simplesmente não aceitaram o cristianismo, eles simplesmente não desapareceram da terra. Eles continuam aí nos cargos mais influentes do mundo. A grande verdade é essa. E a forma deles passarem essas coisas que eles mesmos querem deixar em oculto é assim, aos poucos. E aos poucos eles vêm conseguindo de forma sutil, de forma legalzinha, bonitinha, eles vêm conseguindo introduzir isso. Então, quando eu vi essa imagem aí, eu nem ia fazer vídeo, mas eu comecei a raciocinar, sobre essas possibilidades. E realmente é uma coisa muito preocupante, meus irmãos, se a gente for analisar esse lado, Porque se realmente esses foguetes eles não conseguem chegar ao espaço, se eles caem no oceano, como tem essa teoria, não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que existe essa teoria, mas os cálculos matemáticos que foram feitos em cima dessa inclinação que esse foguete vai fazendo, realmente é muito estranho, porque ele deveria simplesmente subir, e não ir se inclinando. Quando a gente vai vendo tudo isso, e lembrando dessas crenças de portais, e você vendo essa espiral aí, realmente, meus irmãos, é pra lá de estranho, É pra lá de intrigante. Eu sei que tudo isso parece uma doideira, mas quem acompanha o canal há mais tempo, que assistiu, por exemplo, esse vídeo aqui, Fenômeno em forma de demônio nos céus. Esse vídeo, ele ainda está no ar, por nossa sorte. É um vídeo de mais de 40 mil visualizações. E ele foi publicado em 21 de agosto de 2020. E nele nós mostramos, essa imagem que a imprensa até falou, água viva, não sei o que. Mas nós fizemos uma análise e você pode conferir no nosso canal. É esse vídeo aí que você está vendo. 21 de agosto de 2020 ele foi publicado. E a imagem é clara e é um demônio. Nós fizemos uma análise disso. Então às vezes a gente precisa de paciência, principalmente você veterano aqui no canal, e ver os novatos. E o pessoal brinca, Nossa, quer dizer que é mais fácil achar que foi um demônio do que aceitar a explicação da mídia, que é absurdo. Mas é porque elas não tiveram acesso, a boa parte desse material que você teve, que você já está há mais tempo. Por isso é que nós chamamos os veteranos do canal, Então a gente tem que ter um pouco de paciência e compreensão com quem está chegando agora. Infelizmente a gente já vive numa época que é difícil fazer certas afirmações, Você vê a quantidade de canais bons que simplesmente desapareceram. É muito triste isso, inclusive, A informação que vocês tiveram alguns anos atrás, meus irmãos, embora a gente mesmo nunca se coloque, A maioria de vocês tem humildade, muita humildade na forma de ser, não porque é pobre, mas na forma de ser. Não se coloca, numa posição de importância. Não, eu sou só mais um. Mas eu vou dizer para vocês de todo coração, você que teve acesso àquela informação mais clara,
Você hoje, meu irmão, é uma grande ferramenta, né? É um grande soldado nessa batalha. Porque você ouviu coisas, viu coisas, soube de coisas que hoje a gente não pode mais dizer. A gente pode fazer um vídeo desse, né? Talvez despertando a pulga na orelha das pessoas, mas jamais eu vou poder, né, dar nome aos bois, mostrar, ó, fulano de tal, no dia tal, foi feito assim. Isso aí não vai mais acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Cada vez se cobra mais das plataformas. As plataformas não são vilãs nesse caso, né? Você vê o próprio YouTube, ele tentando de todas as formas ainda dar o máximo de possível de espaço, mas você vê mesmo as propostas que tem aqui no Brasil para acabar, né, com o direito de informar, né? Literalmente acabando até com o modelo de negócio das plataformas, né? E quem está pressionando dessa forma é a esquerda. É por isso que, embora esse vídeo seja para falar desse fenômeno, né, estranho aí, que eles estão explicando que foi simplesmente a SpaceX, você vê que todos os assuntos estão interligados, família. Eu até me divirto, acho engraçado hoje. Antigamente eu me aborrecia, mas hoje eu acho engraçado quando eu vejo pessoas dizendo: ah, só tá falando de política, tudo puxa o assunto de política. Mas é porque nós somos controlados pela política, O que você tem, deixa de ter, até o que você come, meu irmão, é culpa da política. Se hoje, por exemplo, a gente não pode aqui dar nome, né, aos bois, eu gostaria muito de fazer isso, mostrar alguns lançamentos que foram feitos, e supostamente eu fiz um vídeo desses, bem nas antigas, no nosso primeiro canal, né? E é um assunto que sempre me fascinou também, né? E eram uns astronautas que teriam falecido e depois apareceram em outros países o mesmo rosto. É claro que tem explicações para isso, né? Mas essas mesmas pessoas, todas elas sem exceção, apareceram em outros países com outros nomes e com a idade que deveriam ter após aquela quantidade de anos que passou. Então, muito estranho mesmo, muito esquisito. E a gente falava disso, né? O vídeo, claro que foi banido, é óbvio que foi banido, não se encontra mais. E não era um caso isolado, tem vários casos assim, né? Então fica aquela pergunta para as pessoas que são questionadoras: se, né, realmente não é possível sair da Terra, se existe alguma coisa que impede isso, qual é a função desses foguetes? Porque eles não estão fazendo isso apenas para chamar a nossa atenção. Qual é a função desses foguetes? Será que é de abrir portais, abrir fendas que dê acesso a eles ou às criaturas que estão lá do outro lado a acessar o nosso planeta? Você acredita nisso, meu irmão? Ou é apenas mais uma teoria da conspiração? Essa batata quente vai ficar no colo de vocês e eu agradeço demais a tua presença aqui, meu nobre e querido irmão. Já peço que você deixe aquele like maroto, aquele like que só os cabra macho. Inclusive, meus irmãos, eu comprei aqui um termômetro, né? Um termômetro muito caro, inclusive, muito raro, que ele mede a macheza dos inscritos, né? E aí ele apontou que a média aqui do canal é surpreendente. Nenhum outro canal tem uma média tão alta como aqui. A macheza dos inscritos é tão grande, é tão alta, que apareceu um dos costumes dos inscritos aqui. Disseram que quando os inscritos vão tomar café, eles mascam abelha para adoçar, né? Eles colocam na boca o pó do café, joga água quente e masca a abelha para adoçar. Então os cabas são machos de verdade, né? São brutos, né, família? Então já peço aos brutos aqui um like, tá certo? As moças também, ajuda aí o canal, deixa o like, que eu vou trazer sempre aqui a consulta, né, desse termômetro.